Olá, eu sou o Joel Malafaia e eu vou estar dando continuidade, na verdade, às bem-aventuranças. Você já assistiu na última aula, acompanhou algo muito poderoso, muito fantástico aí quanto ao que Jesus nos ensina quanto às bem-aventuranças. Quando a gente fala bem-aventurança, nós estamos falando de ser feliz, né? O bem-aventurado é aquele feliz, é aquele bem-sucedido. Jesus está nos ensinando que algumas coisas que nós fizermos nos levam a ser bem-sucedidos. E eu quero falar hoje com você, continuando isso, sobre os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Eu quero ler um texto bíblico, claro, que é o texto das bem-aventuranças, famoso, que está em Mateus. O primeiro versículo que eu vou ler com você é o versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como isso é fantástico, né? É importante entender que nós somos chamados por Deus para sermos pacificadores, para sermos aqueles que são agentes da paz. Por onde estiverem, por onde estivermos, você e eu, nós somos chamados por Deus para trazer paz. E isso é essencial na vida de um cristão. Jesus veio para trazer reconciliação entre nós e o Pai. Jesus é chamado de príncipe da paz. E a palavra de Deus diz isso. É importante você entender que nós fomos chamados por Deus para exercer esse papel em diversas situações das nossas vidas. Nós não fomos chamados por Deus para viver em guerra, em conflito. Nós não fomos chamados por Deus para incentivarmos ambientes onde há contendas, brigas, divisões, facções, conflitos. Pelo contrário, se você hoje tem vivido num ambiente de conflito, Deus te colocou nesse lugar para que você seja um pacificador, para que você possa apaziguar essa situação, esse conflito. Por muitas vezes eu no caminho da liderança, tive que ser pacificador de conflitos conjugais. Muitos casais estavam vivendo crises tremendas e ao sentarem comigo, decididos ao divórcio, à separação, eu falei, não, calma, senta aqui. E você escuta um, você escuta o outro, você fala o que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto, e você ora, você ministra, e de repente aquele ambiente que estava cheio de contenda, cheio de conflito, cheio de rancor, de mágoa, de ódio, quando a palavra de Deus entra, quando um pacificador entra nessa situação, a paz do céu, que excede todo entendimento, invade aquele lugar, invade aquele ambiente, a mente das pessoas que estão ali. Então entenda isso. Eu me lembro de uma situação que eu vivi, eu nem conhecia aquelas pessoas. Não faça isso, é só uma experiência minha pessoal. Eu estava em Natal, no Rio Grande do Norte, na praia, caminhando na praia com alguns discípulos. Tínhamos ido para um casamento e um casal começou a brigar, discutir. E como eles estavam naquele lugar e o homem estava muito nervoso e a mulher estava irritando ele, não era um casal casado, né? E aí ele foi para agredi-la, ele foi para cima dela para agredi-la. Eu falei, calma, não faz isso e tal. E eu fui até ele e falei, calma, meu irmão, calma. E aí ele estava cego de ódio. Eu falei, calma, meu irmão, eu sou pastor, Deus me trouxe aqui para falar para você não fazer isso. Ele me olhou assim, eu falei, calma, respira. E ele cego, eu falei, você vai ser preso, você vai Maria da Penha, tem uma lei. Se você fizer isso, você vai ser preso, não faz isso, não estraga a sua vida. Eu sentei ele e aquele ódio foi passando, eu não deixei ele ir até ela, conversei, falei para ele que Deus tinha mandado, ele sentou e ele começou a chorar. Começou a chorar, e falou, olha, eu terminei com ela, nós não estamos mais no relacionamento, ela veio até aqui me humilhar, me desrespeitar, me xingar. E aí eu falei, eu te entendo, calma, respira, deixa eu orar por você. Chamei ele, fiz uma oração com ele, orei para que Deus pudesse trazer paz. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor, ele se reconciliou com Jesus naquele momento. O que é isso? Nós somos chamados para isso. Não estou dizendo que você tem que intervir numa briga ou entrar numa briga de forma nenhuma, mas Deus sempre nos dá oportunidades em diversas situações e ambientes que nós sejamos esses.
aqueles que verdadeiramente são pacificadores, são filhos de Deus. Amém? Então aprenda isso. Não faça parte do conflito. Não gere conflitos. Não promova contendas, facções, divisões. Isso são obras da carne. Você foi chamado para ser um pacificador. É isso que você veio entender e aprender nessa aula. Nós somos agentes da paz. Onde nós chegarmos, nós vamos levar paz. E tem outro texto bíblico que diz assim, Romanos 12, 18, fala assim, se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Se possível, tende paz com todos. A palavra de Deus nos ensina isso. E fala mais, complementa dizendo assim, mas principalmente para com os irmãos da fé. Às vezes você acha que porque está na igreja não vai ter conflito. Ei, a igreja tem muitas pessoas imperfeitas. Não é porque você decidiu caminhar com Cristo e as pessoas ao seu redor decidiram também que vai ser um local de pessoas perfeitas. Pelo contrário, nós estamos no caminho da perfeição. Nós estamos evoluindo. Mas quando houver conflito, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus de verdade, seja um pacificador. Para isso que Deus te chamou. E eu continuo ainda dentro das bem-aventuranças. Existirão momentos que você vai ser perseguido por causa da justiça. E o texto bíblico ainda em Mateus 5, mas agora no versículo 10, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Olha que interessante. Algumas pessoas acham que porque elas se tornaram cristãs, porque elas servem a Deus, elas não vão ser perseguidas. Pelo contrário, meu irmão. Nós viveremos batalha. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Muitas vezes nós seremos perseguidos. Até porque existe um mundo espiritual tentando nos abalar, tentando nos destruir. Eles vão perseguir a gente pelas nossas decisões. Eles vão nos perseguir porque nós, talvez, mudamos uma cultura familiar de uma religião de anos e anos que era diferente. E a nossa própria família pode nos perseguir. Nós temos casos de pessoas que foram expulsas de casa porque aceitaram Jesus, porque decidiram ser cristãs, decidiram ser evangélicas, e eram adolescentes ou eram jovens adultos, e os pais indignados porque se sentiram traídos, humilhados, expulsaram de casa. Outros, os pais perseguem. Quando o jovem, por exemplo, estava no mundo, chegava em casa de madrugada e os pais não diziam nada, de repente ele vem para a igreja, depois de um culto, os jovens se reúnem, tem algum evento de jovens, ele chega mais tarde e os pais perseguem. Isso pode acontecer. E quando isso acontecer, não entre num conflito com os seus pais ou com quem está te perseguindo. Tenha discernimento, entendimento que isso vai acontecer. E a Bíblia fala bem-aventurados, ou seja, felizes os perseguidos por causa da justiça. E a justiça é isso. A justiça, nós estamos falando da justiça de Deus. Você decidiu ser justificado pelo sangue do Cordeiro. Você decidiu caminhar com esse Deus que é justo. Você decidiu seguir a palavra de Deus que é justiça. Então entenda algo. Isso vai acontecer. A igreja é perseguida. A igreja já foi perseguida. Você já deve ter visto muitas situações em que perseguiram cristãos. Isso acontece há muitos anos. Eu quero que você entenda que quando isso acontecer, lembra. Ei, Jesus me alertou que eu passaria por isso. E quer dizer que se eu estou passando por isso, Ele está contigo. Você não estará sozinho nunca nos momentos de perseguição e luta. Jesus vai estar contigo, teu Deus vai estar contigo. Os anjos do Senhor vão estar ao teu redor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o guardam. E o último versículo que eu quero ler contigo hoje, para finalizar esse tema e esse assunto, é 1 Pedro 3,14, diz assim, mas, ainda que venha a sofrer porque fazem o bem, vocês serão bem-aventurados. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Olha que interessante, entenda isso. Mesmo que você venha sofrer, quando estiver fazendo bem, você vai ser bem-aventurado. Quer dizer, você vai ser feliz. Deus vai estar contigo nesses momentos. Então, se prepare para isso, se prepare emocionalmente para lidar com essas situações e pressões. Não ache que você não vai ser perseguido. Tem algumas pessoas que desistem da fé porque são perseguidos. Não é para você desistir. Para você lembrar que tem um Deus que é contigo e Ele vai te sustentar e te abençoar e você vai ver o fruto disso. Quem te perseguiu, recebe essa palavra, vai depois pedir a tua ajuda, a tua oração, o teu socorro. E você vai ajudar porque você pratica o bem. Você é um servo de Deus. E aqui eu encerro essa aula.
Que Deus abençoe sua vida. Um grande abraço.